Fala, minha galera linda do Cai na Prova, chegando aqui hoje para mais um assunto com vocês, mais uma videoaula legal, uma videoaula tranquila, para que vocês possam sair desse assunto, afiados, sem nenhuma preocupação. Se você pegar ele na sua escola, se você pegar ele no Enem, no vestibular, tranquilo, tranquilo, tranquilo. Lembrando que assiste até o final. No final a gente ainda vai ter duas questões de vestibular falando sobre esse assunto. Que assunto é esse, professor? Migração. A gente vem aí das teorias demográficas e a gente vai chegar em movimentos populacionais, migrações, certo? Vem comigo que a gente vai hoje matar a pau. Geografia, professor José Ribeiro, da Banca Virtual, cai na prova falando sobre migração. Ah, não esquece, dá o like, se inscreve no canal se você não é inscrito, ativa o sininho, corre lá no Instagram da gente também. Os materiais que a gente vai apresentar na aula aqui hoje vão estar lá no Instagram da gente também. Então, segue a gente no Insta, se inscreve aqui no YouTube e a gente vai jogar tudo com você, beleza? Vamos lá então, migração, é isso aí, movimentos populacionais. A gente vai falar sobre migração hoje, beleza? Gente, é simples, tranquilo. Migração, a gente vai tratar sobre movimentos da população, movimentos populacionais, a gente já falou mais de uma vez isso aqui, de uma unidade administrativa para outra, certo? Saindo de um lugar para outro. Ah, mas professor, e se eu disser que hoje eu estou aqui na minha casa e vou no outro lugar da cidade, isso é migração? Não, você não está saindo da sua cidade, você está fazendo apenas um movimento diário de trabalho, de estudo, de escola dentro da cidade. Isso não se caracteriza como migração, beleza? A gente vai falar migração, saída de uma unidade administrativa para outra, seja uma migração diária, que a gente vai falar lá na frente sobre o que é isso, os nomes, os termos dados para isso, porque isso é importante, cai na sua prova, seja uma migração permanente, eu já estou antecipando o assunto, então vem com a gente, beleza? Inicialmente, a gente vai aqui diferenciar dois termos que aparecem no assunto migração. Quais termos são esses, professor? Imigração e emigração. Professor, tem diferença? Claro. Imigração e emigração normalmente são termos utilizados para movimentos populacionais internacionais. Você vai ouvir bastante esses termos falando de países para países. De cidade para cidade, você escuta muito pouco a utilização desses termos, tá? Dentro de um país. Mas internacionalmente, todo mundo já ouviu. Ah, a pessoa foi para os Estados Unidos e passou na imigração. Passou no órgão da imigração. Todo mundo já escutou esse termo. Então, para diferenciar, são dois termos, imigração e emigração. No slide, você vai ver lá no Instagram da gente, vai aparecer bem direitinho, bem detalhado as definições para você anotar, printar, fazer tudo direitinho, certo? Vou colocar aqui também para vocês e vocês vão se amarrar nesses slides da gente, ok? Imigração, normalmente, para movimentos internacionais de entrada, beleza? Movimentos de entrada. Eu saí do Brasil, estou indo para os Estados Unidos, eu estou imigrando nos Estados Unidos, com I na frente, beleza? I, ok? Tranquilo? Tranquilinho? Emigração é também utilizado mais internacionalmente para movimentos populacionais internacionais e é um movimento de saída. Então, no mesmo exemplo que eu utilizei, eu estou saindo do Brasil para os Estados Unidos. Então eu estou o quê? Eu estou emigrando do Brasil e imigrando nos Estados Unidos. Saindo, emigração. Chegando, imigração. Gente, mais fácil que isso, impossível. Tranquilo, 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 tranquilo. Beleza? Então vem comigo. Existem fatores que fazem uma pessoa migrar, que fazem uma pessoa sair de um lugar para outro. Quais fatores? Simples e tranquilo. O primeiro de todos, né, que todo mundo pensa quando vai dizer assim, uma pessoa saiu de um lugar para o outro. O primeiro de todos é melhoria da qualidade de vida. Isso normalmente está envolvido fatores econômicos, certo? Ou pessoais, né? Inicialmente a gente sempre vê esses fatores econômicos pessoais influenciando bastante nisso, ou os fatores econômicos
da cidade, do estado, se você mora numa cidade mais pobre, numa cidade mais precária, uma cidade que tem uns recursos financeiros menores, então a saúde é mais precária, a educação é mais precária. Então, a ideia de imigração, né, que passa primeiramente na nossa cabeça, é a de melhoria da qualidade de vida. Então, isso está sempre envolvendo fatores econômicos, beleza? Tranquilo, tranquilo? A gente tem outros fatores, obviamente. Fatores políticos, fatores culturais, fatores religiosos. Esses fatores políticos, culturais e religiosos, normalmente a gente não encontra de forma muito clara, né, quando a gente vai ver movimentos nacionais, principalmente quando a gente vai falar da realidade do Brasil, certo? A gente vai ver isso muito em locais onde existem conflitos culturais, conflitos religiosos, conflitos políticos, onde uma pessoa, por causa de guerras, por causa de perseguições, sai de um lugar para o outro. Então, fatores mais comuns, econômicos, políticos, culturais e religiosos. Lembrando que no Brasil, grande maioria das migrações que a gente vê no Brasil, acontecerem no Brasil, tem a ver com aquela melhoria de qualidade de vida, fatores econômicos, tanto as migrações permanentes, quanto as migrações, né, que são por períodos, que a gente vai ver isso lá na frente, no final da aula, beleza? Então, tranquilo. Lembrando que esse assunto de migração, ele tem muito a ver, né, com um assunto que a gente já gravou vídeo aqui no canal, os vídeos sobre anecúmeno e ecúmeno. Professor, tem vídeo falando sobre isso? Que palavras são essas? Galera, anecúmenos são fatores repulsivos, são locais com fatores repulsivos. E ecúmenos são locais com fatores atrativos. Vai lá no vídeo do canal que eu explico direitinho, certo? Quando aquele local tem fatores repulsivos, a pessoa quer sair de lá. Em contrapartida, ela quer encontrar um local ecúmeno, um local com fatores atrativos para o que ela precisa, para o que ela deseja. Então, está muito relacionado uma coisa com a outra. Não esquece de assistir o vídeo, beleza? Dentro desse contexto que a gente já está falando aí, existem dois termos bem tranquilos também, que você vai identificar facilmente. São as migrações voluntárias e as migrações forçadas. Se a gente parar para perceber, professor, mas quanto termo, quanta coisa, quanta... Gente, é bem tranquilo, porque está tudo relacionado. Como assim? Migração voluntária, aquela que envolve o desejo do migrante. Eu quero sair daqui e ir para lá. Mas, professor, então está sempre relacionado a fator econômico? Quase sempre. A voluntária está quase sempre, né? A ideia de melhoria de qualidade de vida, a ideia de melhoria de patamar econômico, está quase sempre relacionada. Talvez você vai encontrar uma exceção ou outra, mas normalmente tem a ver com esses fatores econômicos sim, certo? Desejo ter uma vida melhor, uma oferta de emprego legal, algo que está acontecendo naquela cidade que pode te ajudar, pode dar um up na sua carreira, você estudar. Então, tudo isso, né, gera um pouquinho da ideia do fator econômico. Existe também a migração forçada, é aquela migração, como o próprio nome já fala, que não depende da vontade do migrante. Essa migração forçada, involuntária, tem a ver com aqueles outros fatores que a gente já falou no início. Políticos, religiosos e culturais. Locais onde existem guerras, perseguições, essas pessoas fogem, saem de um lugar para o outro. Obviamente, isso não tem a ver com a vontade, com o desejo. Elas estão saindo em perseguição por um problema mais sério que está acontecendo naquela localidade. Existem também situações, né, que a gente pode identificar como catástrofes naturais, onde as pessoas saem de lá não por desejo, mas porque está acontecendo aquela catástrofe, está tendo aquele problema naquela região. Então, catástrofes naturais também se enquadra aí nessa migração forçada. É simples, né, galera? É bem básico, é só você identificar o cerne da questão que você vai vendo praticamente tudo. Não precisa você gravar, os termos são bem tranquilos. Outros dois termos bem simples para você analisar, não gravar, são as migrações diretas e as migrações fragmentadas. Como assim? Simples, simples, simples.
Migração direta, eu saio daqui, vou para lá diretamente. Eu não me estabeleço em locais intermediários. Eu estou indo para outro país, eu estou indo para os Estados Unidos, eu saí daqui, escolhi minha cidade, escolhi o estado que eu vou me instalar lá, vou direto para lá, me mudo, moro e acabou. Não tem outra coisa, não tem outro estágio da minha migração. Migração direta, saí daqui e fui para lá diretamente, beleza? Ou a migração fragmentada, é aquela migração que você precisa se estabelecer em outros locais antes de chegar no seu destino final. Por exemplo, a gente está sempre utilizando a ideia de país, que é mais simples de entender e é mais divulgado, né? Então, você quer ir para um outro país, você quer ir para um local de Portugal, por exemplo. E aí você vai para Portugal, antes de se estabelecer naquela cidade que você escolheu para se estabelecer, você tem que morar um tempo em uma outra cidade para resolver documentação, em uma outra cidade que tinha uma oferta de escola para seu filho. Então, isso tem a ver com uma dificuldade da instalação ou um período para você se instalar definitivamente. Então, é a migração fragmentada. Eu preciso me instalar em outros lugares antes de chegar ao meu destino final. Beleza? Simples, tranquilinho. Você não vai se atrapalhar nisso aí, tá? Agora são os termos um pouquinho mais chatos para gravar, mas que também não é difícil, beleza? É só entender o que a gente está falando. São os tipos de migração, mas os tipos relacionados à permanência do migrante. A primeira é a migração pendular. Aquele pêndulo, lembra aquele relógio, o pêndulo da física que vai e volta? Essa migração pendular, ela tem a ver com curtos espaços de tempo na migração. Você sai de um lugar e vai para o outro. Eu já fiz muito migração pendular. Eu morava em Salvador, na Bahia, e trabalhava em Lauro de Freitas, que é também na Bahia, a cidade coladinha. Eu passava o meu dia em Lauro de Freitas trabalhando e voltava à noite para Salvador, para minha casa. Então, eu passava, saía de manhã cedo, ia para Lauro de Freitas, olha o pêndulo, foi para um lado, passava o dia trabalhando, saía de Lauro de Freitas, retornava para Salvador, para minha casa. Então, esse pêndulo foi para um lado e foi para o outro, no mesmo dia. Não necessariamente é no mesmo dia, tá, galera? A migração pendular. Mas tem que ser algo rápido, né? Porque a gente vai ter outro tipo de migração, as mais demoradas, que você vai e volta, que é a migração sazonal. A migração sazonal, diferente da pendular, o período. Você vai para uma outra região, uma outra cidade, fazer um trabalho durante um período, durante meses, e você volta. E essa migração sazonal, ela tem a ver com temporalidade, né? Então, você identifica esse trabalho, vem cá, trabalha, volta, certo? Mas num outro período do ano, né? Você vai de novo fazer aquele mesmo trabalho e retorna. Diferente da migração temporária. A gente vai chegar nela mais rapidinho, só para exemplificar para vocês. A gente tem muitas pessoas que trabalham em zona rural, né, que saem de uma cidade, vão para outra para fazer colheita, para fazer trabalhos referentes à plantação, e aí depois desse período retorna para a sua cidade, para a sua região de origem, para poder passar aquele outro período e depois retorna para trabalhar, né? Bem típico daqui do Nordeste, esse tipo de migração. Existem outros tipos também, se você parar para a gente pegar os exemplos, existem outros tipos, mas o mais encontrado e o mais utilizado em provas da sazonal, né, ou transumância, você também vai encontrar com esse nome, transumância, não pode esquecer disso, é essa aí, a zona rural. Você sai de um lugar, vai trabalhar em outro, trabalha com colheita, trabalha com alimentação propriamente dita, e depois retorna para a sua região para morar, para trabalhar com o seu cultivo diário, aquilo que você trabalha dia a dia, mas depois retorna em outro período do ano, onde essa mão de obra é requisitada e solicitada. Entendeu? Beleza? Fácil, fácil. A migração temporária, como o próprio nome já diz, ela é por um tempo, mas ela não tem esse caráter de sazonalidade, ela não tem esse caráter de retorno. Então, por exemplo, eu fui estudar, certo? Em um lugar, passei lá 6 meses, passei lá 1 ano, mas eu já tinha essa previsão de retorno. Então, ela foi uma migração temporária.
não tem o caráter de sazonal, porque eu não vou voltar para lá. Foi aquele período e ponto. Beleza? Tranquilinho, tranquilinho. E a última, que é a mais simples de todas, é a migração permanente. Por isso que eu falo, não tem que gravar, é só entender o processo. Migração permanente. Eu fui, me mudei e pronto, final. Eu morava em Salvador e moro no interior da Bahia hoje. Então, eu fiz uma migração permanente. Eu saí da cidade de Salvador, fui para o interior da Bahia e moro há alguns anos. Não tinha uma previsão de retorno, não tinha uma previsão de ser temporário. Então, foi uma migração permanente. Galera, mais simples do que isso, impossível. Tranquilo, tranquilo. Eu vou dar agora o exemplo. Duas questões de vestibular. Vestibular mesmo. Professor, questão difícil? Não, questão tranquila. Porque depois dessa aula, você agora está pronto para fazer qualquer questão de migração. Beleza? Questão de vestibular. Primeira questão, certo? A dinâmica de uma região metropolitana é extremamente complexa, dada a variedade das interações que se estabelecem entre os aglomerados que a compõem. Tem uma tabelinha acima, vocês estão vendo aí, que eu coloquei. Na tabela acima, evidencia-se o tipo de interação denominado de. Na tabela, está falando de pessoas que trabalham ou estudam em outros municípios. Então, galera, pessoas que moram em um município, trabalham e estudam em outro, simples, simples, simples. Qual é a migração? Migração pendular, movimento pendular. Letra C. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. A gente tem uma outra questão aí, essa outra questão é da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, 2014, e fala assim: o Ministério da Justiça brasileiro, entre 2009 e o primeiro semestre de 2011, regularizou a permanência no Brasil de 18.004 bolivianos. De acordo com as estatísticas, os bolivianos são a comunidade estrangeira que mais cresce em São Paulo e a principal motivação para esse deslocamento é a busca por emprego. Pergunta: nesse contexto, o deslocamento feito pelos bolivianos coloca-os na condição de imigrantes no território brasileiro, corresponde a um processo de migração pendular, classifica-os como emigrantes no espaço brasileiro ou configura um processo de migração sazonal? Galera, simples, simples, simples. Eles saíram da Bolívia, vieram para o Brasil. Então, eles são emigrantes na Bolívia e no Brasil eles são imigrantes. Não tem a ver com migração pendular e não tem a ver com migração sazonal. Eles vieram em definitivo. Então, letra A, coloca-os na condição de imigrantes em território brasileiro. Para vocês verem, esse assunto cai em vestibular, cai em prova. No Enem, normalmente ele vai mais mesclado com outros assuntos. O Enem não é tão específico nas perguntas, mas essa aula com certeza te ajudou a trazer essa ideia total aí do assunto de migração para vocês. Beleza? Galerinha, muito obrigado. Não esquece, se inscreve no canal, dá o like se você gostou do vídeo. Segue a gente lá no Instagram. Esse material vai estar todo no post lá no Instagram, então fica atento às nossas novidades. A gente está aqui para ajudar você. Grande beijo, muito obrigado, valeu!